noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Estamos começando mais um episódio do Direito Sem Filtro. É um podcast de direito onde você aprende muito, mas você também se diverte. Se você não me conhece, eu sou Ana Tércia Romano, sou advogada, sou especialista em direito de família e lá no meu Instagram é Ana Tércia Romano. Se você não segue ainda, segue lá, porque lá tem uns perrengues bons daqueles. E neste episódio nós vamos falar de um tema que não é um tema assim... Aliás, não é um tema nada leve, é um tema muito sério e até por isso que é um tema que a gente resolveu colocar logo nos primeiros episódios, que é a pornografia da vingança. Se você não sabe o que é, fica por aí que você vai ver. Como você também já sabe, ou se você não sabe, eu nunca estou sozinha. Comigo, hoje eu tenho aqui o Dr. Edson Frank. Boa noite, Ana. Boa noite, doutora Juliana, doutor Bruno. Um prazer estar aqui novamente. Agradeço. Hoje o papo vai ser mais pesado do que o episódio passado. Comigo, no episódio passado eu falei para vocês que eu ia pensar se eu ia deixar ela participar desse episódio, mas não teve como não trazê-la. A doutora psicóloga Juliana Pérez. Boa noite, Ana. Boa noite, Ed. Boa noite, doutor Bruno. Que prazer estar aqui de novo. Um tema desse. Muito. Quer dizer, um tema difícil, mas eu acho que vai ser necessário. Sim, né? Sim. E o expert no assunto, que vocês vão ver que eu não sei nada desse negócio. Hoje, quem tá aqui para falar pra gente, na realidade, o que é a pornografia, quais as consequências aí, a consequência penal, porque o enfoque hoje é a gente falar do lado penal, criminal da coisa, né? Do cível. Depois até o doutor Ed pode falar aí como é que tá lá no cível, porque no cível a gente sabe que tem a responsabilização por dano moral, sim, né? Sim. É mais comum, mas hoje a coisa aqui é criminal, tá? Então aqui hoje eu recebo ele, que ele é advogado, criminalista, mestre em direito, sócio do escritório Malavase. Então por aí você já viu que o time é demais. Mulherada que tá vendo, ele é bonito, mas não se anime, porque ele é casado com a doutora Bianca e é pai do Otto. Doutor Bruno Galhardo, obrigada por estar aqui. Boa noite, Ana Tércia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. E você é suspeitíssima para falar qualquer coisa, qualquer adjetivo que você dê, você é suspeita, porque além de uma brilhante advogada, é uma grande amiga. É verdade. Eu gostaria de dar uma especial boa noite também para a doutora Edson e para a doutora Juliana e também para você que está nos assistindo, nos ouvindo. É isso aí. Gente, pornografia da vingança. É um tema difícil. Eu coloquei uma caixinha hoje lá no meu Instagram. E acho que 90% dos meus seguidores são mulheres. E muitas colocaram que não sabe o que é. Então, o que é, Bruno? O que é a tal da pornografia da vingança? A pornografia da vingança, ela nada mais é do que o registro da imagem de cena de sexo, de nudez, da pessoa em posição sensual e a posterior divulgação dessa imagem sem autorização da vítima. Tá, então basicamente a pessoa teve uma relação sexual, tirou foto e publicou sem a vítima saber. Obviamente com a intenção da vingança, né? Tá. De causar humilhação à vítima. Então o primeiro ponto importante aí é a intenção. É a intenção de humilhação, é a intenção de vingança, é isso? Exatamente. Inclusive, existe uma causa de aumento de pena, né? A gente está falando aqui na pornografia de vingança de um crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, né? Que é a divulgação dessa imagem, dessa cena de sexo, de nudez, sem autorização da vítima, que é apenado ali com pena de reclusão de 1 a 5 anos. E se a intenção do agente é a vingança ou causar humilhação à vítima, existe ali uma causa de aumento de pena de 1/3 a 2/3. Então, o juiz vai aplicar a pena do crime aumentada de 1/3 a 2/3. Se teve a questão vingança. Exatamente. Tá, então ele publicou intencionalmente, já tem a pena X de 1 a 5 anos, foi por vingança, é um agravante. Exatamente, é uma causa de aumento de pena. Entendi. Né? Tá, então, vamos ver se eu entendi. Tem
a tipificação, que é você divulgar as fotos sem o consentimento. E se essa divulgação foi motivada por uma vingança, aí ainda tem o aumento da pena, é isso? Exatamente. Se o intuito do agente ele é a vingança, a humilhação da vítima, ou se eles têm uma relação íntima de afeto, aplica-se a pena do crime, do artigo 218C do Código Penal, que é a divulgação dessas cenas. Divulgação pura. Exatamente. Tá. Mais o aumento de 1/3 a 2/3, que vai ser valorado pelo juiz na sentença. Se foi por vingança. Exatamente. Vingança, humilhação ou relação íntima de afeto. Tá. Isso aumenta a pena. Isso aumenta a pena. Tá. E E o aí- que diferencia? Vai, E o pode que ir. diferencia entre simplesmente a divulgação e a divulgação com base na humilhação, na vingança? São as provas que a vítima tem? Eu acho que vai muito da narrativa da vítima, né? Tá. A narrativa da vítima nesse tipo de crime, né? Assim como nos crimes sexuais em si, ela tem grande relevância, né? Tá. Então, por exemplo, se a vítima ela narra que esse sujeito divulgou essas imagens diante do término do relacionamento como uma espécie de vingança, então quer dizer, a gente está realmente diante de um caso Vai do- da vingança. Né? Então, E desculpa até interromper, mas eu acho que nesse caso, estou falando pelo cotidiano que a gente escuta, vou falar, vem televisão e tudo mais, que geralmente existe uma ameaça anterior, né? Lógico, ameaça sempre anterior, né? Mas de WhatsApp, olha, você volte comigo, senão eu vou divulgar fotos. Isso existe muito, né? Exatamente, geralmente Isso já seria a prova da vingança. Sim, com certeza. Geralmente a pessoa que ela não se conforma com o término de um relacionamento, ela já tem Ela comportamentos... avisa que vai fazer, né? Exatamente, ela já tem comportamentos pretéritos que ela anuncia ali esse inconformismo, né? Então ela vai mandar mensagens, ela vai tentar contato telefônico. Então isso sim pode servir como prova. E até falando do aspecto psicológico disso, uma pessoa que ela se sente, né, que ela faz um ato de vingança, é como se ela se sentisse injustiçada. Então é isso. Então ela já está avisando o quanto ela está inconformada com a Com situação. a situação. E aí ela chega ao ponto de fazer algo até para atacar mesmo, né, a vítima. Por quê? Porque para ela é um sentimento de injustiça, ou pelo término, ou por algum motivo, Sim. né? Nós, seres humanos, a gente tem esse sentimento, isso é inato com nós, esse sentimento de vingança, de devolver na mesma moeda. Porém, nós temos os limites morais, que é por isso que a gente tem o autocontrole, que a gente tem que a gente vai conhecendo esse sentimento e vira a página, ou pode até se transformar num trauma, mas tem esse limite moral. O que nesse caso não é muito o que acontece. Doutora, melhor que ninguém aqui para explicar. Que eu acho também que essa questão do homem, porque geralmente, a maioria das vezes, é o homem que divulga, dessa questão dele ameaçar e dele forçar, volte para mim, é aquele sentimento de posse, De do posse. objeto, você é minha, é mais ou menos isso. Que é o que a gente fala da sociedade machista hoje, né? O homem, ele vê a mulher como um objeto sexual. E aí ele vê essa situação, ele esquece dos aspectos. E o que é um objeto? Um objeto, ele não tem aspectos psicológicos, emocionais. Então ele acaba fazendo isso com uma falta de empatia. Né? Ele não tem... claro, tá frágil emocionalmente, mas é aquilo que eu disse. A gente tem os nossos limites morais. Até onde a gente pode ir. E aí talvez entra, isso é um transtorno? Então, é isso que eu ia falar. Isso é uma doença? Porque aí Eu falei até. Não, vai. Não, é que outras coisas são dentro da cabeça da pessoa, porque a gente fala muito do homem e tudo mais, mas existe a questão também da mulher fazer isso. Da mulher fazer isso com o homem, da mulher fazer isso com a namorada, Mas com eu outra acho que a mulher. maioria é mulher, né? Não, Na que tua sofre como experiência. vítima. Sim, as vítimas. A vítima, na maioria das vezes, é mulher. Exatamente, acho que essa é uma questão fruto infelizmente, do machismo que a gente ainda hoje, que ainda permeia a nossa sociedade hoje em dia, né? Então, de certa forma, o homem, quando ele é vítima desse tipo de crime, exceto se ele ali está numa situação vexatória, né? Dificilmente ele procura as autoridades ou ele se sente ali humilhado por conta dessa situação. Sim. Geralmente ele é o pegador, né? Ele tá ali sendo garanhão, enfim. Né? Eu tava vendo a história daquela Rose Leonel, uma jornalista do Paraná, que passou por isso. E ela fala, né, que o ex fez uma montagem dela com 6 homens e pagou para moleques distribuírem essas fotos pela cidade. E ela mesma fala, se fosse o contrário,
Se fosse um homem com 6 mulheres, ele ia ser o garanhão da cidade, né? E aí me fez lembrar lá na adolescência, quando a gente ia para as baladinhas de adolescente, que assim, a menina, se ela beijasse 2, ela não contava pra ninguém, no máximo pra melhor amiga, né? E o menino, ele era troféu, ele sair falando, beijei 3, beijei 4, então você vê, desde pequeno a gente já tem essa cultura, né? Que essa exposição pra mulher causa humilhação e pro homem não causa humilhação. Até porque, historicamente, a mulher, a gente está num momento de transição desse pensamento, mas a mulher, ela era o quê? O homem trabalhava, sustentava a casa, em troca, ele tinha a relação com a mulher e a mulher cuidava da casa. Então, era uma relação com essa troca. Eu trabalho... E tinha a obrigação de dar filhos, né? A Exatamente. obrigação era gerar filhos, né? Exatamente. E depois vieram as feministas que não lutaram só em relação que nem, poxa, a mulher tem que votar. E aí tiveram algumas feministas que falaram, não é só isso. Né? A mulher, e teve feministas que lutaram justamente pela liberdade do prazer sexual da mulher. Que isso não era falado. Né? Então, eu acho que a gente está num período de transição sobre isso, sobre esse olhar com a mulher, né? Dessa objetificação da mulher, do corpo da mulher. Só que a gente ainda tem, né? A sociedade tem esse olhar sobre a mulher. Mas aí, Ju, você falou dessa questão que a gente tem um limite moral, porque senão todo mundo que terminou um relacionamento que se sentiu injustiçado vai sair divulgando a foto por aí. Aí quem não tem esse limite, é porque é doente ou porque é o quê? Ana, todo mundo que está se sentindo ameaçado, é o que eu disse, tem esse sentimento, essa fragilidade de fazer algo que prejudique o outro, como uma forma de vingança. Porém, há um breque por conta das regras, das leis que existem. Uma pessoa que ultrapassa isso, então tem essa questão psicológica. O que eu acho que é válido falar é que isso talvez não exime alguém de ter uma punição. Então, isso aí até porque é meu medo, porque assim, a gente tá falando, o nosso objetivo aqui é falar para mulheres que possam estar passando por essa situação ou que passaram por essa situação, para elas saberem o que fazer, para elas saberem que tem uma rede que dá para apoiar. Exatamente. Mas a gente também pode estar falando para alguém que está pensando em fazer isto, né? E se aí a pessoa está nos ouvindo e a gente fala, não, se ela for doente, aí tem aquela questão lá, né? Não, a gente vê nos filmes, não, matou, não, fala que tem problema mental que aí não vai preso. Então, como é que fica nesse caso? Exatamente, já tem uma linha de defesa nessa Mas, a gente transportando um pouco essa questão para a gente entender para os crimes de sangue que geralmente ocorrem na nossa sociedade, a gente pode falar aqui do homicídio. Geralmente as pessoas que cometem crime de homicídio, na maioria dos casos, essa pessoa possui um transtorno de personalidade, o que não significa necessariamente que ela seja inimputável, né? Que ela não será penada e receba uma medida de segurança, né? Por si só, o transtorno de personalidade não implica na ausência de um apenamento a essa pessoa. Ela tem o transtorno, mas sabe o que está fazendo. Exatamente, é por aí. Entendi. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe qual a vontade que ela tem. Ela teve Teve esse autocontrole. Exatamente. Né? Tem também a psicopatia, que tem alguns casos que estão, mas muitos casos desses em que tem a vingança, depois de um tempo, há o arrependimento, há a dor, só que é um momento ali em que é feito, né? Eu tô falando nos casos de vingança mesmo, né? Porque tem os outros casos também que fogem um pouco dessa publicação. Então, depois de um tempo, mas é um momento frágil que não justifica, né? Que tem que ter, sim, um autocontrole. Por isso que é importante ter uma rede de apoio, por exemplo, no término de um relacionamento, para a vítima, mas para ambos, né? Para ver quem está em volta, para sentir também como que está o controle emocional dessa pessoa. Você falou de se arrepender. Como é que fica? Eu já tô pensando no sair daqui e fazer uma série da Netflix, que já veio os episódios da minha cabeça. Tá, o cara divulgou a foto, depois se arrepender, voltou com a mulher, voltou o relacionamento. E aí? Tem como voltar atrás? Tem aquela questão lá que a ação penal é condicionada, incondicionada? Como é que é nesse caso?
Nesse caso, a ação penal é pública incondicionada, né? Então, independe da vontade da mulher, né? Não importa se retornou ao relacionamento ou não, né? O Ministério Público vai continuar movendo a ação penal, independentemente da vontade das partes. Então tá, então a mulher teve a foto divulgada, ela prestou a queixa, e aí se ela voltar com o namorado, com o companheiro, com o marido, enfim, independe. Não adianta ela falar, não, eu perdoei. Não, não tenho, deixa pra lá. Não tem. Gente, é grave, né? O relacionamento vai durar até a sentença. Condenou, acabou com a sentença. Mas na Lei Maria da Penha tinha muito disso, né? Das mulheres que prestavam a queixa depois que retiravam. Exatamente. Tanto que chegou a um certo ponto que, por exemplo, crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha também depende da vontade da vítima, porque isso acontecia direto, né? A vítima denunciava, né, o fato que efetivamente aconteceu e depois voltava o relacionamento e voltava atrás. Uma dependência emocional, Exatamente. né? Tem essa questão. E às vezes tá até, sei lá, sendo ameaçada de outras formas. Sim. E acaba voltando, né? Sim. Ô Bruno, agora, e se for menor? Porque eu vi relatos também de casos até de meninas que se suicidaram, né? Porque tiveram as imagens aí divulgadas. Você falou da pena, tudo, do Código Penal, do aumento da pena se for por vingança, mas e o fato de ser menor? Se a vítima é menor, a gente não aplica o Código Penal, né? Na nossa legislação, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege os menores de 18 anos. Então, a divulgação dessas imagens, existe um dispositivo ali no ECA, né? Que ele pune a divulgação dessas imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo, né, de nudez, e esse sujeito que divulga essas imagens, que compartilha, ele é apenado com uma pena de reclusão de 3 a 6 anos, né? Bem maior, então, do que Bem maior do que está no Código Penal. Além disso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o registro dessas imagens. Então, a pessoa que simplesmente ela faz o registro dessas imagens envolvendo criança, adolescente em cenas pornográficas, ele também responde por um outro crime, do artigo 240 do ECA. Independente se ele publicar. Exatamente, basta o registro, né? E a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, né? Então a gente está falando... É bem mais rigoroso, né? Exatamente, está falando de crimes gravíssimos e que, na maioria dos casos, essa pessoa que praticou essa conduta, a gente está falando em cadeia, ficará preso, né? E aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não existe a vontade da criança e do adolescente, né? Mesmo que a criança ou o adolescente consinta com a divulgação dessas imagens ou com o registro dessas imagens, isso não importa para a nossa legislação. Porque lá no Código Penal, a divulgação tem que ser não consentida. Exatamente, não autorizada pela vítima. Pelo ECA independe, até porque a criança, né, tem que a formação da personalidade. Tudo bem que a gente tá falando aí, às vezes, quando a gente pensa em criança, mas se a gente pensar numa menina, numa adolescente de 17 anos, ela já consegue, né, autorizar ou não. Mesmo assim, até os 21 ainda tá nesse processo de amadurecimento cognitivo, de pensamento, então isso é levado em consideração. Isso é levado em consideração. E aí o fato também dessa divulgação ocorrer entre família, entre marido e mulher, companheiro e companheira, isso muda do que entre um estranho, vai? Como é que foi que a gente estava falando aqui nos bastidores? Nos bastidores a gente fala, viu, gente? Cara, conheceu uma pessoa. A gente esquece de falar aqui. Cara, o carnaval. Isso O carnaval tirou a foto e divulgou. Eu não sei se seria a mesma coisa, a mesma mesma pena que um casal, marido, mulher, namorado. Isso. Na verdade, a gente vai discutir se ali existe uma relação íntima de afeto, né? Se existe uma relação íntima de afeto, se a gente entende que existe mesmo numa única vez, só, a gente aplica a causa de aumento de pena e, além disso, a gente aplica a Lei Maria da Penha, né? E qual que é a diferença? A gente está falando aqui de crimes com penas brandas, né? Então, quer dizer, a divulgação dessas imagens, né? Ela é apenada de 1 a 5 anos. Uma pena mínima é de 1 ano,
isso possibilita a essa pessoa que divulga alguns benefícios penais, processuais penais, né? Então, por exemplo, a gente pode ser que seja proposta a essa pessoa a suspensão condicional do processo, por exemplo. Essa pessoa, ela cumprida determinadas condições que forem estabelecidas, por exemplo, comparecimento Ela nem é mensal em processada. juízo. Exatamente, ela nem é processada. Comparecimento mensal em juízo, proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo. Ou Quer seja, dizer, ela divulgou a foto da ex, o cara divulgou a foto da ex-mulher. No caso, igual houve lá no caso da Rose Leonel, ela foi mandada embora do trabalho, era uma jornalista super conhecida, perdeu o trabalho, ele mandou para os filhos, ela tinha filhos adolescentes, ele mandou para os filhos, quer dizer, os filhos ficaram com vergonha de ir para a escola por causa de bullying. Caso, se aplicaria a Lei Maria da Penha. A Lei Maria, essa é a grande diferenciação. A Lei Maria da Penha, ela veda que seja aplicada a suspensão condicional do processo nesses casos. Veda o acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado. Então, se existe uma relação íntima de afeto, que pode ser tanto namorado, namorada, ex-mulher, enfim, ou até irmão, mãe, né? Desde que exista ali uma relação, se existe a Lei Maria da Penha, esses benefícios não são propostos. Agora, se não existe nenhuma relação ali entre essas pessoas... Aí cai na regra geral do Código Penal. E aí cabem esses benefícios. Entendi. Então vamos lá. Na regra geral, se eu não tenho tanto afeto, se foi uma noite de carnaval, né, doutor Edson? A pena de 1 a 5 anos, podendo receber uma série de benefícios. Se a gente entender que existe uma relação íntima de afeto ali, mesmo numa única vez, aí não, né? Aí a gente aplica a Lei Maria da Penha. Agora, né, no direito ele não é uma ciência exata. Sim, né? vai depender da... A gente pode ali ter várias interpretações, né? Mas se for num núcleo familiar, aí já é a Lei Maria da Penha, aí já tira todas essas possibilidades de transação, de você, isso que você falou. Tira a suspensão condicional do processo, tira a NPP, né, Acordo de Não Persecução Penal, entre outros benefícios de justiça negociada, né? E aí a pena... E aí a gente está falando de um processo penal, vai correr um processo penal, essa pessoa vai ser processada, ao final o juiz vai aplicar uma pena, né? É possível, entretanto, a suspensão condicional dessa pena, né? Então, quer dizer, essa pessoa também cumprida certas funções, mesmo após receber uma sentença condenatória, pode ser, se a pena ficar inferior a 2 anos, né? Essa pessoa pode receber a suspensão condicional da pena, né? E cumprida determinadas condições, ela nem cumpre essa pena, né? Ela é condenada, mas ela não cumpre essa pena. Obviamente, isso vai ficar nos registros dessa pessoa, ela vai ter antecedentes. Perde o primário, né? Perde o réu primário. Perde o réu primário. Entendi. Às vezes, o que mais a gente quer dizer, perde o réu primário? Perde o réu primário. E se ela praticar novo fato, vai ser reincidente, vai ter maus antecedentes. Entendi. Mas existe essa possibilidade de ter esse benefício. Gente, E, doutor, a maioria das como que é essa questão de mulher ou homem? Pro crime penal, pro crime, desculpa, não importa, né? Pra seara penal não importa se não, é eu digo ou assim, mulher. tem muitos homens que denunciam ou não? É mais mulher? Olha, geralmente é mais mulher, né? Até por conta dessa questão do machismo que a gente conversou aqui, né? Exceto se, como a gente mencionou, né? Se o homem, de certa forma, se sente humilhado ali com aquele registro, né? Ô, Bruno, agora me deu um tilt aqui na minha cabeça. Nessa questão se a vítima é homem ou se a vítima é mulher. Então tá, se a vítima é mulher, é um núcleo familiar, vai aplicar a Lei Maria da Penha. Tá. Se a vítima é homem e é no núcleo familiar, também vai aplicar a Lei Maria da Penha? Não, nesse caso não. Né? Porque... Não tem a lei do Zé das... O pessoal fala, tem que ter a lei do Zé das Couves, aí não tem. Exatamente, não tem, porque a Lei Maria da Penha é foi só pra mulher. Para proteção da mulher e não para proteção do homem. Então a mulher, se ela divulgar foto do ex-marido, entra na regra geral do Código Penal. Exatamente. Quer dizer, a mulher sofre quando ela é vítima, mas quando ela causa, ela também paga menos, né? Por aí. Gente, agora uma coisa que eu fiquei também, que me chocou bastante, eu tô repetindo aqui o caso da Rose Leonel, porque eu acho que é um caso, acho que de 2014, ainda não existia, acho que esse artigo 218? 218C, a gente tem dois artigos, né, o 216. Então, eles são novos, eles são de... 2018. Então, o caso da Rose Leonel foi antes, então...
você lê o caso dela, dá bastante revolta, assim, porque você vê que o cara foi condenado, acho que 1 ano e pouco, aí ele não cumpriu nada, porque acho que aconteceu isso que você falou, né, de ter esses benefícios, de você ir lá, de assinar, nanã. A indenização, ele foi condenado a uma indenização de 30 mil reais, que ela falou que até hoje ela nunca recebeu 1.000 reais das parcelas. E aí, eu lendo a história dela, o que me chocou ainda foi que parece que teve uma fala. Agora, assim, eu li tantas histórias que eu vi do caso das adolescentes, então eu posso até estar confundindo as histórias, mas eu sei que teve um caso que um promotor, que até criou polêmica, porque ele colocou assim, lembrando que o celular, como é que é? O celular, só se divulga o que o celular filmou. Eu falei, gente, peraí, as coisas estão se invertendo, né? A gente não tá mais pensando na culpa de quem divulgou, a gente tá colocando a culpa em quem se deixou filmar. Exatamente. Imagina a cabeça dessa mulher, né? Que ali numa relação de confiança, de intimidade, ela se deixou filmar. E aí depois ela é responsabilizada por uma atitude. E isso que é engraçado, né, Ana? Porque assim, o homem, ele pode ter a vontade de filmar, mas a mulher, ela não pode ter a vontade de se deixar ser filmada, né? Então, assim, tudo bem, tem uma questão até neurobiológica que fala que o homem realmente ele é mais visual do que a mulher. Caiu por água abaixo essa questão da mulher ser mais emotiva que o homem. Isso já tem estudos que mostram que não. Que o que faz a mulher ser mais emotiva do que o homem, por exemplo, porque a gente trabalha isso muito pro lado racional, né? Mas é até o meio externo que acaba cobrando isso da mulher por questão da maternidade, enfim. Mas tem estudos que mostram que tanto o homem quanto a mulher, os dois são emotivos iguais. Só que por que o homem pode ter esse desejo de querer filmar e a mulher não pode ter o desejo de querer ser filmada? Se fica ali, né? Então é o que mostra do machismo também. Até quando a gente fala aí do crime de estupro, né? Ela foi super... Olha a roupa que ela estava usando, né? É muito comum falar isso. Olha a roupa que ela estava usando. Gente, a pessoa... E aí, depende da roupa que ela estava usando, né? Ela tem que pensar na roupa que ela vai usar e o cara não tem que pensar na atitude que ele vai ter. Exatamente. Né? Ele precisa ter freios, né? Então, eu fico com a sensação de que, gente, a gente tá lutando por, né? A mulher luta muito por direitos iguais, mas que a lei ainda não dá essa proteção toda, né? Se você for pensar na pena que já foi falado aqui, que às vezes ele nem vai ficar preso. Você nem vai conseguir receber a indenização, você vai entrar com a ação lá no cível, você nem vai conseguir receber essa indenização. Ou seja, dá a impressão que nem vai ser feito justiça perante isso. Não dá essa sensação? Essa sensação de que não vai haver justiça nesse negócio. Mas o que eu vejo é que acaba virando para essa responsabilidade civil, para a indenização, que é aquela coisa. A pessoa sofre mais, às vezes, quando mexe no bolso. Exatamente. Então às vezes, se volta muito para isso, deixa-se de lado até a questão criminal, justamente por isso. Sabes que, pelo que o Dr. Bruno, que as penas são brandas e tudo mais. Então, a pessoa vai em cima da indenização. E vai depender da pessoa, do grau que ela teve de exposição, qual o limite que atingiu essa exposição. Você pega uma atriz, por exemplo, que tem as fotos divulgadas, não passa no Brasil inteiro. Então, lógico que você quantifica uma indenização maior, é uma forma de se ver ressarcido. Lógico que nunca vai... Aí eu já entro naquela questão, assim, de você confiar não confiando, gente. Né? Você confia hoje no seu parceiro, mas não dá pra confiar. Enquanto tá tudo bem, a partir do momento que tem a fragilidade emocional, se a pessoa não tem esse autocontrole... É quando surge o sentimento de vingança, né? Não, porque o que eu entendo é isso, entre casais e tudo mais, você faz aquilo que se gosta, os dois fazem. E a questão da filmagem é o gosto de cada um, o gosto da pessoa. Então, o que eu vejo que vai acontecer... que as mulheres ou os homens também vão parar. Sim. Não, vai filmar, não vai me filmar. Sim. E deve acontecer muito de filmagem escondida, né? Sem o consentimento, inclusive, da filmagem. Muda isso quando a pessoa deixou ser filmada e quando ela não deixou ser filmada? Por exemplo, não deixei...
ele roubou essa imagem, ou não, eu deixei ele me filmar, muda? Sim, com certeza. Na verdade, o registro não autorizado da imagem da mulher ou do homem na cena de sexo, de nudez, ela é punida de forma autônoma pelo artigo 216b do Código Penal, né, que foi introduzido pela mesma lei de 2018, que também introduziu o 218c, que a gente utiliza na pornografia da vingança. Né? Então, quer dizer, o registro não autorizado, ele é punido também pelo Código Penal, e com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então tá, então só de você filmar ou tirar foto sem a pessoa saber, já é crime. Já configura o crime. Tá, aí se você ainda pega essa foto e divulga, é outro crime. É outro crime, exatamente. Junta tudo, soma-se as penas, porque... Não. Aí a questão ela vai depender de uma interpretação, né? Porque vai depender de você avaliar qual é a intenção do agente, né? Porque assim, se desde o início a intenção dele era o compartilhamento, era o registro da imagem e depois o compartilhamento, eu entendo que, na verdade, deve ser aplicada somente a pena do crime fim, que seria o compartilhamento, né? A pena de 1 a 5 anos. Ah, entendi. Porque, Agora, na verdade, a finalidade era divulgar. Exatamente. Então, ele precisava daquilo. necessariamente ele precisaria passar pelo registro dessa imagem para poder divulgar. Entendi. Né? Entendi. Por outro lado, se posteriormente a esse registro surgiu a intenção do agente, a gente está partindo do pressuposto que existiria um registro não autorizado. Não autorizado. Né? Tá. E depois surgiu no agente a intenção de compartilhamento, aí ele responde em concurso pelos 2 crimes, o 216b do Código Penal e o 218c do Código Penal. Né? Obviamente, é uma questão de interpretação ali também, né? que depende da aplicação do princípio da consunção que existe no direito penal. O Ministério Público, por exemplo, se eu sou promotor, eu sou advogado, mas se eu sou promotor, não importa, eu imputo os 2 crimes e vamos para cima, né? Se eu sou advogado da vítima, eu vou querer que o Ministério Público impute, que é o titular da ação penal, que ele impute os 2 crimes. É que depende até do lapso temporal, né? Do tempo entre cada uma das condutas. Por exemplo, você filmou escondido quando você estava com sua namorada. Você filmou escondido. 1 mês depois você terminou. Vou divulgar. Daí sim, caracterizado os 2, não seria? Que daí é a vingança. Você filmou lá atrás, porque você queria filmar e ter lá guardado para você. Exatamente. Mas a sua intenção no começo não era era divulgar. Surgiu a intenção de divulgar. Né? Com a vingança depois do término. Ou se ela te manda. Eu mando a foto, nessas conversas de WhatsApp, eu mando a foto, ele manda uma foto, ninguém ali tem intenção de nada. Então, esse primeiro crime já não ocorreu, né? Porque a pessoa mandou a foto. Exatamente. Né? Aí se depois ele divulgar, aí ele vai responder só pela questão da divulgação. Exatamente. Tá. Então, mulherada, ainda fica esperta, né? E é importante também, né, lembrar, né, que às vezes a pena é considerada branda, mas as consequências para a vítima, né, pode desde o suicídio... Não, as né, consequências de não são traumas, nada brandas, né? de um break no desenvolvimento profissional, pessoal, família, né, teve casos dos filhos sofrerem agressão na escola. É uma pena, assim, no civil a gente fala que a indenização moral, ela tem o cunho de reparação, né? Essa pena não repara nada, gente. Não é? Na verdade, assim, a gente tem que analisar se realmente uma repressão penal mais dura, né, que resultasse em cadeia para essa pessoa, se realmente é resolver a problemática. Né? Por exemplo, na minha opinião, eu acredito que não. Mesmo que a gente coloque penas mais duras para esse tipo de crime, será que você colocar esse sujeito dentro de uma cadeia, onde as pessoas pensam da mesma forma, têm a mesma opinião, será que isso significaria uma mudança de opinião dessa pessoa, daquilo que ela fez? Eu acredito que as chances seriam mínimas, né? Até se a gente pegar um exemplo bem atual, né? A gente pega lá Brasília, né? Aqui a gente não vamos falar nada de político, mas vamos pegar os bolsonaristas que entraram lá no Congresso, por exemplo. Será que você deixar todo mundo no mesmo lugar, preso no mesmo lugar, será que eles mudariam de opinião e entenderiam que o que eles fizeram configuraria um crime que eles não deveriam atentar contra a democracia? Enfim, será que é esse o caminho? Eu acho que tinha que ser... Eu acho que aí talvez seria o sentimento de justiça da vítima. De, puxa, está sendo penalizado por algo que fez.
Que eu acho que não enfim. tem reparação, gente. Eu acho que se você pensar na vítima e que Seria o mínimo fato da dele justiça. ser preso, né, é para se fazer justiça, eu acho que não tem justiça porque ele não vai preso. E por falar que não é justo, o que não é justo aqui é eu estar de taça vazia nesse recinto, entendeu? Você já está porque o senhor já tomou o seu vinho. Eu não estou bebendo, pessoal, porque, aliás, esse vinho aqui, quem nos fornece todo episódio é o Empório Dom Jacó. Matheus, passa aí, põe aí o logo do Empório Dom Jacó. Empório Dom Jacó tem vinhos maravilhosos. Se você quiser fazer um almoço executivo e ter certeza que vai ser sucesso, Empório Dom Jacó. Eu estou de taça vazia porque eu fiz uma promessa que eu só ia beber quando esse canal tivesse 1000 inscritos. Então, se você quer ver eu beber, te garanto que eu bêbada. Não respondo por mim, então se inscreva. Se inscreva. Acho que ele tava lembrando. Gente, mas olha, voltando aqui, é uma coisa, eu acho que eu sinto eu fico com uma sensação de impunidade. Eu fico com uma sensação de impunidade enquanto mulher, e eu já repenso assim. Eu sei que a gente luta por igualdade, a gente luta, né, pela questão de não importa o gênero, mas a gente vê que tem casos que ainda importa sim o gênero, né? E eu acho que a mulher tem que repensar muito, muito, muito quando vai mandar essas fotos, quando vai autorizar ser fotografada, ser filmada, porque é o que eu falo, enquanto tá junto é tudo mil maravilhas, né? Mas a hora Que fere o que ego. acaba, a coisa fica complicada, né? E principalmente acho que quando tem a troca, né? Então teve término de um relacionamento e o homem sabe que ela tá com uma outra pessoa. Então é como se fosse uma forma de ferir o ego. E aí quando vem esse sentimento de vingança. E isso a pessoa não tem previsão disso, né? Isso é muito imprevisto, de como a pessoa vai reagir diante dessa dor. Porque todo mundo tem as dores. E às vezes alguém esbarra nessa nossa ferida e a gente culpabiliza o outro por essa dor que a gente está sentindo. Porque o término de um relacionamento, ou quando você vê, isso vem um sentimento de rejeição, vem um sentimento de abandono. Então, como será que é essa ferida que a pessoa tem? Né? Aí vem aquilo, até onde vai um transtorno, não vai, um transtorno de personalidade, a gente não sabe qual é a ferida dessa pessoa para ela não conseguir atingir esse limite moral. E ela acaba culpabilizando o outro pela dor que ela está sentindo, e que não é, porque aquela ferida já tinha. É mais fácil, né, a gente culpar. É bem mais fácil a gente culpar o outro por um problema nosso, né? Sim. Agora, outra coisa, hoje em dia, com a velocidade que as coisas andam na internet, com a velocidade que as coisas andam no meio virtual, quem replica essas imagens? Como é que fica a questão de quem replica? Não aquele que pegou e divulgou, né? Mas e aí, o compartilhar? Quem replica esse conteúdo, ele incide nas mesmas penas de quem inicialmente compartilhou, né? A diferença é que, por exemplo, geralmente não tem uma relação íntima de afeto, não tem a intenção ali de vingança, não existe ali uma intenção própria de humilhação, né? Na verdade, geralmente as pessoas compartilham porque, de certa forma, se identificaram com aquele conteúdo. Achou engraçado, achou a mulher bonita, então, sai compartilhando. Vão ter benefícios penais ali para essa pessoa, né? Então, aí a gente volta naquela história de uma suspensão condicional do processo, né? Mas também tem implicação penal para essas pessoas. Tem implicação penal, incorre em crime, mas existe um Instituto de Justiça Negociada que impede, se essa pessoa atingir ali os requisitos, que ela seja processada caso ela aceite esse benefício e cumpra ali as condições que foram estabelecidas. Cumpridas as condições, extingue a punibilidade sem processo. Poxa, eu tava tão feliz quando ele falou que era crime, que não sei o quê, eu já tava achando que ia preso junto. Mas, e o problema também é esse A mulherada vídeo. fica revoltada Eu comigo. fico.
tô lembrando aqui nesse Mas é negócio. por isso que eu tô falando, a gente tem que ir em cima da reparação civil. Vamos tirar do Bruno. Cobrar do legislador, dos deputados, dos senadores, de repente, Exato. uma reprimenda mais forte, né, para esse tipo de conduta, né? Porque o que eu tô falando aqui é o que a legislação possibilita, né? Porque aquilo que você falou, pô, mas talvez se ele ficar lá na cadeia, não vai, ele vai lá estar com pessoas que pensam igual ele, e aí não vai fazer com que A ele se ressocialização. mas eu acho que também funciona como uma questão coercitiva. Se o cara sabe, não, eu vou fazer isso, eu sei que dali eu vou ter uma série de benefícios, eu vou ser preso. Agora, pô, se eu fizer isso, eu vou ficar 10 anos de cadeia. Eu acho que Tem uma que reflexão. tem uma reflexão, né? Eu não sei nem se tem estudo sobre isso, né, com Exatamente. relação a isso. Olha, Tem eu institutos concordo, sérios que já hein? pesquisaram. Mas eu estou. Tem institutos sérios que pesquisaram já a respeito desse assunto, e o que foi entendido? Que as medidas ressocializadoras, né, e aqui a gente pode incluir um grupo interdisciplinar com psicólogos, advogados, assistentes sociais, juízes, promotores, através de repente, da realização de cursos, enfim, medidas ressocializadoras que não impliquem necessariamente no cumprimento de pena, que elas têm muito mais eficácia para evitar a reincidência do que propriamente você julgar essa pessoa num sistema carcerário Que vai sair totalmente pior. deprimente e essa pessoa voltar pior. Daí a condenação seria isso. Você vai passar por um curso, obrigado aí. Entendi. Tô E já foi comendo, falem aí. comprovado. Às vezes, eu acho que seria mais benéfico, até para a pessoa, que às vezes sei lá, fundamentos ou ensinamentos que ele nunca teve na vida. É como você disse, tomar atitudes no seara civil, eu entendo que seria muito mais separador para a Pra vítima vítima. do que... Porque é que nem você falou no início, né? Quando mexe no bolso, a pessoa sente, né? Então, eu acho que seria muito Ai, mais não sei, hoje em dia. não sei se pra Hoje em vítima dia seria aquela coisa, mesmo devo, não dinheiro. nego, pago quando puder. Eu acho que o que né, talvez um trauma, o que considera um trauma, né? Qual é a diferença de um trauma? A gente pode pegar duas pessoas que sofreram algum abuso na infância. O que diferencia se vai ser um trauma ou não? Se uma delas conseguiu casar, ter filhos, formar uma família, ela passou por uma situação, mas não causou um trauma porque ela conseguiu levar a vida dela. O que é característica de um trauma? Aí você pega a outra que sofreu um abuso, ela não conseguiu casar, não conseguiu se estruturar por conta dessa situação. Claro que muitas vezes de uma forma irracional, né, de uma forma inconsciente, mas isso é característico de um trauma. Né? E quando a gente falou isso dessa questão da vingança, da fragilidade emocional, desse sentimento de injustiça, de abandono, de rejeição, talvez essa ressocialização, entender por que essa dor, né, que te fez perder esse autocontrole. Sim, então, eu acho muito dor. interessante. Eu acho que vocês são Não muito que bonzinhos. justifique, Mas essa entendi. Deixa ele preso lá 10 anos, deixa ele preso 10 anos lá e a terapia vai lá 10 anos fazer terapia Mas dele pra tentar ressocializar. eu Não, paro gente. no princípio daquela questão básica da educação. Às vezes, não estou defendendo, logicamente, para mim Sim, tem que ser sim. punido tudo isso, mas às vezes também certas pessoas, lógico que tem o descontrole, a patologia, tudo, mas certas pessoas não tiveram não tem o princípio moral nesse sentido, não aprendeu. Você nunca vai dar aquilo que você não teve. Então existe também isso. Não tem, volta É uma discussão difícil, na É verdade, difícil, né? difícil. Sabe por quê? Porque eu acho assim, ó, uma pessoa que Eu fez acho que tem que ser isso, penalizado. uma pessoa tem que ser fez ferrado, isso, tá? eu tenho que se ferrar mesmo. Porque eu penso assim, ó, causa na vida da Isso, pessoa. a vítima, às vezes ela nem consegue se recuperar mais. Não. Tanto é que é o que eu disse, vai desde o suicídio até uma depressão muito severa. Exatamente. E aí eu penso assim, peraí, se a vítima talvez nem consiga se recuperar mais, você acha que eu vou pensar se o cara que fez ele vai se ressocializar? Sim, Problema isso. dele, Eu acredito sabe? que, na verdade, cada caso precisa ser valorado de forma individual. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma vítima que ela, após os fatos, ela teve uma depressão grave, ela tentou se suicidar, com consequências deletérias para a vida dela, isso deve ser comprovado nos autos e o juiz, no momento de fixar a pena, ele valora essas circunstâncias para recrudescer, né? Para deixar mais grave a pena dessa pessoa, né? Mas mesmo com todas, se colocar todas as agravantes possíveis, vai chegar o quê? Em quantos anos?
Então a gente está falando de um tipo penal que prevê 1 a 5 anos de reclusão com a causa de aumento de Pensa, pena. uma mulher que perdeu o emprego. Uma mulher que os filhos não querem ir para a escola. Uma mulher que está com vergonha de viver na cidade que sempre viveu. Sim. Ela demora muito mais de 5 anos para se Por recuperar. exemplo, se a gente está falando E depois, exatamente. Se a gente está falando se a gente aplicar a pena máxima, que seria de 5 anos, com a causa de aumento máxima também de 2/3, a gente está falando aí de uma pena de 8 anos e 4 meses. Agora, a realidade no judiciário é que essa pena, uma pena desse tamanho, dificilmente ela vai ser aplicada, porque o juiz ele fica vinculado a valorar algumas questões para dosar essa pena, né? Entendi. Vamos dizer, por exemplo, a vítima suicidou. Isso aumentaria a pena? Sim, com certeza. É uma consequência do fato que o juiz ele tem que valorar, né? E aí ele valora quando ele fixa a pena. Porque daí você não vitimou apenas a mulher que foi exposta, mas você vitimou a família inteira. Com certeza. Com certeza. Isso tem que ser valorado. Gente, o que tem que ser valorado é esse sanduíche que só eu comi. Que eu vou falar pra vocês. Eu tô com fome. Ó, você que é vegetariana é de atum, tá maravilhoso. Você come? Peixe eu como. Gente, é lá da Amar, Cozinha Autoral. No primeiro episódio eu falei da Camila. Camila foi do Masterchef e a gente tem o privilégio de ter a Camila aqui com a gente. E uma coisa que eu não falei no primeiro episódio, que eu lembrei, é que a Camila faz delivery. Como que eu esqueci isso, gente? A Camila me salva nos finais de semana que eu não tô afim de ir pra cozinha. Ó, diz que Amar Cozinha Autoral. O delivery dela é maravilhoso. Além de eventos, né? Que eu brinquei com ela, que ela faz desde velório. Aquele velório que você quer comemorar que a pessoa foi. Chama a Camila e faz um coquetel. Ô, Bruno, agora, ó, nosso papo foi bom. Assim, a mulher que passa por isso, que teve a foto divulgada, a primeira coisa que ela tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é primeiro tentar que essas fotos ou vídeos, elas sejam apagadas de onde foram postadas. Exatamente. Então, entrar em contato com a plataforma, né, para pedir a retirada e registrar um boletim de ocorrência a respeito desses fatos, né, para que a autoridade policial ela possa dar andamento ao inquérito policial, ela ter notícia desse crime e possa dar andamento aí. E aí ela tem que ir na delegacia da mulher ou ela pode ir em qualquer delegacia? Então, aqui em São Paulo a gente tem a Delegacia de Defesa da Mulher, né, que serve justamente para proteger a mulher nesses casos. Então ela pode procurar a DDM mais próxima e registrar essa ocorrência. Obviamente, se ela procurar uma outra delegacia, ela vai ser orientada da mesma forma, né? Tá. Tá quase no finzinho, vocês já sabem aqui que vocês já passaram por essa prova de fogo. A gente tem o Responde Sem Filtro, não adianta ficar vermelho não, você vai ter que responder. É o vinho. O Responde Sem Filtro, aliás, o nome desse podcast surgiu porque lá no meu Instagram eu tenho uma caixinha que é o Direito de Família Sem Filtro. E eu respondo, assim, com base jurídica, mas eu respondo o que vem na cabeça. Às vezes é só minha opinião. E aí todo convidado que vem aqui tem a hora dele responder sem filtro. Então a gente vai agora para o Responde Sem Filtro, tá? Você tem 30 segundos para responder. Você vai falar sim ou não, ou o que você quiser, e depois você pode justificar. A justificativa pode passar os 30 segundos, tá? Ótimo. Vamos lá. Já que a gente tá nessa coisa aí dos crimes virtuais, a gente falou só da pornografia virtual, mas existem outros crimes virtuais. Para tentar trazer um pouquinho aqui para minha área, né, que é o direito de família, vamos lá. Valendo já, gente, conta aí. Vocês estão só comendo e me ajuda a contar o negócio, hein? Vamos lá, Bruno. Eu não percebi isso, a Ana falando. Vamos lá, Bruno é casado, já falei que ele é casado com a linda Bianca. Bianca é especialista em direito marítimo, né? Santo, direito marítimo. Ó, minha amiga deve estar cheia do dinheiro, porque esse corpo é super movimentado. Bruno, vamos lá. Responde sem filtro. Sexo virtual é traição ou não? Sim. Nossa, ele foi rápido, né, gente? Foi. Nossa, ele foi mais rápido que vocês. Eu já ia falar é crime. Eu ia falar depende. Eu sempre falo depende. Não, você... Por que depende? Mas depende da situação.
Não, volte a pergunta, deixa eu responder coisa. Eu tenho que pensar, né? Bruno, mas por que tá papum assim? Você não levou nem 5 segundos pra responder. Então, É traição. olha, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você perguntou foi a minha esposa em Tá. conversa íntima com uma outra pessoa do outro lado da tela. É traição. Então, pra mim, nesse caso, como existe uma outra pessoa real, pra mim é traição. Tá. Mesmo ela nunca tendo visto essa pessoa, mesmo essa pessoa só existindo ali no mundo virtual, nunca teve um contato físico, é traição. Pra mim eu entendo que sim. Não sei pra vocês. Pra mim, eu não consigo enxergar outra. Você enxerga alguma situação que o sexo virtual não seja traição? Não, mas Você falou depende, não, então depende. depende. No caso, como ele disse, havendo uma outra pessoa, quer dizer, as duas estão se relacionando. Independente de estar presente. Eu não sei, tá, gente? Mas eu imagino que deve existir aí esses aplicativos que é só entrar lá e as duas começam a falar lá e rola uma coisa. Não, sim, daí tira a roupa, os dois nus Isso, ali. é traição. É traição. Agora, não sei se seria a pessoa, você chegar na sua casa, a pessoa vendo um filme erótico, um filme pornô. Aí não é traição. Não sei se seria, pelo fato de não haver uma outra Tá em pessoa. cima do muro, né? É realmente o que eu E penso aí, agora. Ju, é traição ou não é Então, traição? o que faz uma pessoa ver uma outra nua no WhatsApp e no filme pornográfico? Qual seria a diferença? É justamente essa relação com uma Essa outra pessoa. conexão. Você conhece aquela pessoa, ou mesmo que você não conhece, mas você está se relacionando com ela. Você Tem uma não- troca. Sim. Exatamente. Entendi. Não, eu a gente Eu tem penso uma assim troca. também. Vamos tentar me pensar. Eu, meu marido. Se eu chego em casa, vejo meu marido ali, uma mulher, e eu vejo que ele tá. Pra mim é traição. Agora, vou no depende dele. Se eu chego em casa cansada, querendo dormir, e eu vejo que ele tá vendo um filme pornográfico, que ele tá feliz da vida. Você vai dar graça lá. Aí pode, né? Gente, foi muito bom. Apesar do papo ser sério, né? Foi muito bom. Bruno, muito obrigada por ter vindo. Foi, assim, uma lição, assim, para mim, que direito penal é outro mundo. Nem sempre foi difícil e continua sendo difícil. E para mim continua sendo injusto. Mas, assim, foi muito bom ter você aqui. Somos parceiros de trabalho, né? Quando tem os casos lá no escritório que às vezes Maria da Penha, vai pro Bruno, e aí não tem o Zé da Penha, né? Mas muito obrigada por ter vindo e espero que venha mais vezes, porque tem vários outros crimes aí que a gente pode comentar. Imagina, eu que agradeço. Foi uma experiência enriquecedora aqui estar com vocês nessa noite. E estou sempre à disposição. Opa! Ju, obrigada. Sempre contribuindo aí pro lado meigo da psicologia, que todo mundo tem seus traumas de infância. Eu já sou mais tem trauma, né? Sempre. E o doutor Ed sempre com depende, né, doutor Eu Ed? vou parar que se depende. Você vai- E o direito não depende, né? Não, mas é que depende pela situação. Você tem que pensar nas situações, né? Mas o sanduíche tá bom. Tá muito bom. Não depende. Não depende de nada. Tá muito bom, meu. Parabéns, né? A Camila Tá certo. arrasou. Gente, é isso. Esse foi o nosso episódio. Falamos sobre a pornografia da vingança. Se você tem dúvida, pode mandar sua mensagem, deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e mande para alguma mulher que você sabe que vai ver esse episódio e vai fazer diferença na vida dela de alguma forma, porque esse é o nosso objetivo aqui. Ou ensinar alguém, ou ajudar alguém, ou fazer alguém se divertir. Então é isso. Queria agradecer ao nosso patrocinador, Rony Motors. Rony Motors, uma loja de carro em Santos super diferenciada, com tratamento mais que VIP, e apoiou esse projeto desse podcast. Então, muito obrigada. É isso. Boa noite. Até o próximo.